Olá, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Mais um dia, terceiro dia do nosso cronograma Bíblia Todo Dia. Estamos hoje em Gênesis capítulo 3. Eu quero pedir a você que você ative as notificações aqui do canal, para sempre que o vídeo subir aqui, você for notificada, você seja lembrada, tá bom? Eu quero também pedir a você, meninas, esse trabalho que eu faço aqui, eu não cobro nada, eu não privo nada, né? Existem muitos trabalhos aí que algumas coisas são totalmente grátis, outras as pessoas privam para você ter acesso até um certo momento e depois ter que pagar algo. Não, aqui no cronograma Bíblia Todo Dia, tudo é de forma grátis. Então, a forma que eu quero que você ajude, que você se empenhe, é de curtir, é de compartilhar, é de comentar, porque esse vídeo vai ser impulsionado para outras pessoas, porque outras pessoas elas precisam também ser alcançadas pelo propósito. Amém? Então, assim, é só a ajuda que eu peço de você. O custo que eu peço de você é que você gaste o seu tempo curtindo, compartilhando, indicando, comentando. Isso é muito importante para o YouTube entender que esse é um conteúdo de valor. Mas vamos lá, mulheres. Hoje, capítulo 3, nós estamos no capítulo da queda. Gênesis capítulo 3 é o capítulo da queda, onde o homem caiu, onde o homem pecou. O homem feito por Deus, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, ele pecou. E aí você pode me perguntar, Jéssica, mas quem pecou foi Eva, porque foi Eva que conversou com a serpente, Eva que comeu do fruto proibido. Amadas, nós vamos ver lá no Novo Testamento que a menção do pecado primeiro diz respeito a Adão, porque quem recebeu o direcionamento para não comer do fruto foi Adão, primeiramente. Então, assim, o homem pecou, o homem negligenciou, o pecado foi de Adão e foi de Eva. Amém? Quando eu falo homem também, eu falo a respeito não só do masculino, mas da humanidade. Mas também nós vamos entrar logo mais na frente, nós vamos entrar nessa questão. Que Adão, ele não foi coitadinho nessa história, certo? Adão, ele teve a sua culpa, sim. Então, eu quero falar aqui para vocês, mulheres, que chamar a atenção de vocês, né? Eu vou falar aqui um resumo, não vou estar citando versículo, porque esse capítulo ele é muito extenso. Eu poderia falar aqui 1 hora, 2 horas a respeito dele e ainda me faltaria tempo. Mas uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que a serpente, né? Que Satanás ele tomou forma de serpente e ele chegou, né? Conversando com Eva. A Bíblia vai dizer que a serpente ela era mais astuta que todas as alhamaras do campo que o Senhor Deus tinha feito, né? E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, mulheres, isso é muito importante para você ficar atenta de como, né, a respeito de como Satanás ele trabalha na minha e na tua vida. Ele chega indagando. Satanás ele chega colocando dúvidas no coração de Eva. E muitas vezes é assim na minha e na tua vida. Então, assim, Satanás ele sabia do que Deus tinha dito, Satanás ele sabia da verdade, mas ele chegou ali conversando com Eva. E eu quero te dizer, o primeiro erro de Eva foi conversar com a serpente. Não converse com a serpente. Hoje, não converse com o diabo. E o diabo, naquele dia, para Eva, ele veio na forma de serpente. Ele não viria na forma de algo assustador, porque ele saberia que Eva fugiria dele. Então, da mesma forma, Satanás ainda trabalha hoje nas nossas vidas. Ele chega de forma sutil. Ele vai chegar através de uma pessoa, ele vai chegar através de uma situação, às vezes, muitas vezes, de uma forma bonita, entre aspas, favorável, para que você não se assuste, para que você dê lugar, certo? E aí ele conversa com ela. Eva, quando ele chega e diz assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher vai responder, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, essa não. Então veja que Eva sabia da instrução, ela sabia, mas ao conversar, ao dialogar, ela deu espaço para Satanás trabalhar, certo? E a mulher primeiro, a Bíblia vai dizer que depois dessa conversa que ela tem, a serpente vai dizer assim, certamente você não vai morrer, porque ela vai dizer que se comer daquele fruto, né, morrerás, porque foi a palavra que o Senhor falar. E aí Satanás vai começar a mentir, certamente não morrereis, e ele vai começar a colocar maldade ali nos pensamentos e no coração de Eva, né?
E aí, quando a mulher começa a escutar isso, dá lugar à serpente, a minha gatinha me anda aqui, gente, perto. A mulher vai começar a olhar com outros olhos para aquele fruto, certo? Abre parêntese, parece algo banal, mas eu quero falar aqui para você. Olhe que Eva não comeu uma maçã. Nós vimos muito a maçã como fruto proibido nas historinhas infantis e muitos adultos hoje ainda acham que realmente foi uma maçã. A Bíblia não diz qual foi o fruto. Se era uma uva, se era uma maçã, se era uma pera, não. Era o fruto do conhecimento, certo? E aí, amadas, a Bíblia vai falar que ela vai começar a olhar com outros olhos, né? Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e a árvore desejável. Então, assim, tudo que você peca primeiramente com os olhos, certo? Ninguém cai num adultério hoje sem antes ter olhado, sem antes ter admirado, sem antes ter se permitido olhar mais do que deveria, certo? Então, tudo na nossa vida é assim. Quando você vai a uma padaria, que você olha para um bolo, às vezes você está de dieta, você nem quer comer, você nem pode comer, mas você, de tanto olhar para aquela vitrine, você acaba levando o bolo. É por isso que as lojas hoje, elas trabalham com vitrine, as padarias trabalham com expositor, porque é assim, nós primeiro olhamos, antes de nós desejarmos, nós temos que ver. Amém? Então, muito cuidado, porque esse capítulo ele nos ensina muitas coisas a nosso respeito. E é interessante porque, assim, o que Satanás ele queria? Nós sabemos que Satanás ele é um anjo caído. Ele é um anjo caído. Em um momento, ele foi um anjo e ele tinha o seu espaço no céu, ele tinha sua intimidade com Deus, mas ele foi expulso do céu, sendo proibido de todas essas coisas. E o ódio de Satanás nas nossas vidas é que ele não tem mais essa oportunidade. Se nós pecarmos e nós nos arrependermos, enquanto há tempo, enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, nós ainda temos a oportunidade. Se eu pecar e me arrepender, claro que eu não quero isso. Quem vive assim, pecando e se arrependendo, perde de viver uma vida plena no Senhor, mas todas as vezes que você se arrepender, enquanto houver tempo, você vai receber misericórdia. Satanás, ele perdeu de uma vez por todas. Então, uma das coisas também que o pecado veio ali foi para cortar a intimidade. Aqui nesse capítulo nós vamos ver que o Senhor, ele ia toda a viração do dia ter com Adão, conversar, caminhar com ele, certo? E essa intimidade, ela foi quebrada quando houve o pecado. Aí eu quero chamar a sua atenção aqui no versículo 11, que quando o Senhor, ele vem, né? Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. Versículo 11. Versículo 9, na verdade. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus, quem te mostrou que estavas nu? Então, assim, o Senhor veio conversar com Adão, depois do pecado, depois que eles comeram, né? Porque Eva comeu e ainda ofereceu ao seu marido também quis. Quando eles pecam, né? Ali vem um senso vem uma consciência. E eles se envergonham daquilo que eles fazem. E eles se escondem. Assim também na nossa vida. Hoje o resumo vai ficar um pouco mais longo, porque assim, como eu falo, é um versículo que dá para pregar muito, ensinar muito. Então ele se esconde. Assim somos nós. Quando nós pecamos, a primeira coisa que o pecado quer fazer é que nós nos escondamos de Deus. A lógica é, pequei, tenho que correr para o Senhor, tenho que ir para os pés de quem pode me perdoar e me lavar e me limpar. Mas o pecado te afasta. Antes de você pecar, você não tem vergonha de Deus. Mas depois que você peca, você tem vergonha de Deus. Então Adão fez isso. Desde o Éden, Adão se escondeu. E o Senhor vem até ele. E ele chama por Adão. E Adão se esconde. Ele diz, me escondi. Certo? Então, veja que ali o Senhor, quando ele vem até Adão, ele está dando uma oportunidade de Adão confessar o seu pecado. De Adão se arrepender. Mas o que Adão faz? Vem a síndrome do Éden, que nós chamamos assim. Adão, ele colocou culpa na mulher. Não, desculpa, Adão colocou culpa no próprio Deus, porque quando ele diz assim, a mulher que tu me destes, né? Então, o que ele está falando? Senhor, a culpa é tu que me deu uma mulher dessa. Aí ele vai para Eva. Adão jogou a culpa em Deus e também em Eva. Aí Eva joga a culpa para a serpente, ou seja, ninguém confessa o seu pecado. E assim muitas vezes somos nós. Eu pequei porque a minha igreja é fria. Pequei porque
eu esfriei na igreja e ninguém me procurou, pequei por isso, pequei por aqui. Amados, quando nós pecamos, às vezes existe até algum envolvido, mas nós temos que assumir a nossa culpa em Deus e assumir, e porque quando nós assumimos, quem confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia vai falar. E então, nós vamos ver que chega a parte da maldição. O Senhor vai amaldiçoar. Não houve arrependimento, não houve confissão de pecado, o Senhor vai amaldiçoar. E cada um destes envolvidos, os três, Adão, Eva e a serpente, vão receber uma maldição. É interessante porque a maldição que o Senhor vai colocar sobre o homem é que ele estava no jardim e ele não tinha do que se cansar. Ele tinha que trabalhar, mas ele não era enfado, não era cansaço para ele, era um prazer. Mas nós vamos ver que agora, para sobreviver, o homem vai ter que se cansar, vai ter que trabalhar. Ele vai ter que lutar para dali da terra tirar o seu sustento, que é o que nós fazemos hoje. Então, muitas pessoas dizem que o trabalho é maldição. Não, o trabalho não é maldição. O trabalho por Deus, ele foi instituído antes da queda. Nós vamos ver que o Senhor coloca Adão no Éden para cuidar da terra, para lavrar a terra, para cuidar dos animais. O Senhor coloca ali. Então, o trabalho foi antes. A maldição não foi o trabalho. Às vezes as pessoas dizem assim, maldito Adão que pecou e o trabalho veio. Não, o trabalho é algo abençoado por Deus e instituído antes da queda. A maldição é o cansaço e a fadiga que nós temos para trabalhar e sobreviver. Sobre Eva vieram o quê? As dores de parto, né? É interessante porque hoje existem duas vias de parto, o normal e o homem inventou a cesárea. Todas as duas as mulheres sofrem. Uma sofre antes, outra sofre depois. A cesárea, a mulher vai linda e maquiada para fugir da dor do parto normal. Mas depois ela sofre no pós, né? Só as mulheres aí, as mamães que tiveram cesárea sabem o que eu estou falando. Então, essa foi a maldição. E a serpente rastejará. O que nós entendemos com isso? Que antes da queda, provavelmente, a serpente tinha suas patinhas, tinha suas perninhas. Porque se ela foi uma maldição, então agora você rastejará e comerá do pó da terra. Amém? A maldição eram coisas que não aconteciam antes da queda e agora, por conta da queda, passaria a acontecer. Amém, mulheres? E para finalizar, eu quero te dizer que a Bíblia toda, completamente, ela aponta para Jesus. E Jesus ele só nasce lá, nós vamos ver em Mateus, Marcos, Lucas e João sobre Jesus. Mas já em Gênesis, versículo 15, a Bíblia, ela já menciona sobre Jesus. Quando no versículo 15 diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher está se referindo ao Senhor, porque de uma virgem, viria o Salvador. E está querendo dizer que aqui a serpente lhe feriria o calcanhar, mas o outro lhe feriria a cabeça. Como assim, Jéssica? Rapidamente, para vocês entenderem, é que um ferimento no calcanhar, ele pode até machucar, mas ele não mata. Mas pisar a cabeça, se esmagar a cabeça, morre. Não é assim? Então, mais na frente, o que é que aconteceria? O Senhor, ele sofreria. Ele seria crucificado. É um sofrimento, mas isso não o mataria. Já a partir desse sofrimento em Jesus, a cabeça de Satanás é esmagada. Por quê? Porque ali ele trouxe salvação a todos e o plano de Satanás de levar todos para o lugar onde ele está é cancelado. Amém? Todos que estão em Jesus, que aceitam o sacrifício de Jesus, são salvos. Louvado seja Deus. E quando o Senhor, antes de colocar Adão e Eva, expulsar para fora do jardim, nós vamos ver que ele vai cobrir, ele vai providenciar vestes, né, de animais, para eles dois não saírem nus, porque eles se sentiam envergonhados. A consciência do pecado já estava neles. Isso também aponta para Jesus. Porque imagine aquele animal que estava num lugar maravilhoso, precisa morrer para cobrir alguém que está nu e está envergonhado. Isso aponta para Jesus porque Jesus ele é o Cordeiro sem mácula. Jesus é o Cordeiro sem defeito, sem pecado. O Cordeirinho de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse sacrifício daquele animal naquele dia que precisou morrer para que sua pele servisse de vestes para um pecador envergonhado, para não sair nu, aponta também para Jesus, o sacrifício perfeito.
Amadas, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai apontar para Jesus. O tema principal é Jesus. Amém? Este é o nosso programa de hoje, um resumo mais longo, mas se você ouviu até aqui, se você anotou, se você prestou atenção, eu creio que grandes ensinamentos o Senhor trará com estes e além destes, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus está aí para te revelar muito mais. Se você agora quiser ler depois do que eu falei, leia mais uma vez, se atente mais, que mais e mais o Senhor vai falar. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. Deus te abençoe e até amanhã. Curta, comente e compartilhe no nome de Jesus.